Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao meu canal, ao canal do Direito Penal do Zero Podcast. Eu sou Jean Campos e assim como eu faço lá nas plataformas de podcast, aqui eu também ensino direito penal totalmente do zero, de uma forma simplificada para você que quer aprender. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o erro de tipo, mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Queridos, o erro de tipo tem previsão expressa no artigo 20 do Código Penal, que diz mais ou menos assim: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime faz o quê? Exclui o dolo, mas permite a punição na forma culposa se tiver uma previsão em lei. O que isso significa? Significa que se o crime tiver uma previsão de punição na forma culposa, o sujeito vai responder. Vamos imaginar o crime de homicídio. O crime de homicídio ele pode ser punido tanto na forma culposa quanto na forma dolosa. Outro crime que não se admite na forma culposa, o crime de dano, por exemplo. O crime de dano ele pode ser punido apenas a título de dolo. Ele não admite a forma culposa, ou seja, o sujeito sempre vai responder na forma dolosa. Mas o que você precisa entender sobre o erro de tipo? O erro de tipo ele pode ser dividido entre duas espécies, que é assim que a doutrina divide. Em primeiro momento, nós temos o erro de tipo essencial e em segundo momento, nós temos o erro de tipo acidental. Vamos iniciar com o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, ele pode ser subdividido entre vencível e o invencível. Como o próprio nome já diz, temos um vencível que é qualquer um naquela situação poderia reconhecer que aquela conduta ela não é uma conduta que poderia se incidir em erro. Também, de outro lado, nós temos o invencível, que é qualquer pessoa naquela situação, ela erraria, ela cometeria aquele mesmo ato. Exemplo, vamos supor um sujeito que estava caçando. Então, enquanto ele estava caçando, ele estava com um colega e de repente ele avista um urso, por exemplo, e ele atira naquele urso. Só que quando ele chega mais próximo daquele urso que estava abatido no chão, ele percebe que não se trata de um urso, mas sim do amigo dele, do colega dele. E aí nós vamos verificar o seguinte, peraí, qualquer pessoa naquela situação teria se confundido, realmente era muito parecido e dadas as circunstâncias, qualquer pessoa se confundia? Sim. Se sim, nós estamos diante de um erro invencível. Quando nós estamos diante de um erro vencível, ou seja, era possível que a pessoa evitasse que aquele fato, que aquele crime acontecesse. Então nós estamos diante de um erro vencível, e aí, no vencível, meus caros, você exclui o dolo, mas pune o sujeito a título da forma culposa, perfeito? E agora começamos a falar sobre o erro de tipo acidental. Aqui ele não vai falar sobre o elemento constitutivo do crime, mas sim sobre as circunstâncias e a forma de execução. Aqui pode ser dividido em cinco subespécies. Então, a primeira é o erro de tipo sobre o objeto. O erro de tipo sobre objeto, como o próprio nome já diz, vai recair sobre o objeto. Então imagine um sujeito que ele deseja furtar uma caneta azul e quando ele coloca a mão dentro da bolsa da vítima, ele acaba retirando uma caneta de marca-texto da cor verde, por exemplo. Aqui, para o direito penal, pouco importa qual foi o objeto subtraído e qual que era a característica do objeto pretendido. Também, em segundo momento, nós temos o erro de tipo sobre a pessoa. Como o próprio nome já diz, erro sobre a pessoa. O sujeito gostaria de matar a pessoa A e acaba, por erro, matando a pessoa B. Então perceba que aqui vai ser punido o sujeito de acordo com a qualidade que ele desejava da vítima. Então vamos supor que o sujeito ele desejava matar a sua própria mãe. Aqui
ele acaba matando a sua tia, por engano. Então ele vai responder como se tivesse matado a sua própria mãe, porque é assim que o Código Penal ele nos diz. Ele se refere a este modo. Então o sujeito ele vai responder conforme a característica da pessoa, por quê? Porque o crime foi cometido contra uma ascendente, em tese. Terceiro momento, nós temos o erro de tipo na execução. Aqui, o sujeito ele vai errar no momento em que ele está executando aquele crime. Então, aqui, o sujeito, da mesma forma, ele vai responder como se ele tivesse praticado um crime contra um ascendente ou descendente. Então, também é necessário verificar a qualidade da pessoa a qual ele desejava. Neste caso, o exemplo é: o sujeito queria matar A, mas ele acaba matando B. Aqui é um erro na execução, tá? Não sobre a pessoa, mas um erro na execução. Então o sujeito ele dispara um tiro contra o A e acaba acertando o B, por exemplo. E se ele acertar os dois? Neste caso, ele vai responder em concurso formal de crime. Por quê? Porque mediante uma só ação, ele praticou 2 ou mais crimes. Perfeito? E aí, em quarto lugar, nós temos o erro sobre o nexo causal. O que é o erro sobre o nexo causal? O sujeito, ele acha que aquela conduta a qual ele tomou foi uma conduta suficiente para consumar o crime. Exemplo, um sujeito que desfere uma facada sobre o seu desafeto. E ele acha que esse desafeto faleceu, veio a óbito. E aí, para se livrar do corpo, ele pega esse desafeto e joga no rio. Depois, quando é encontrado esse corpo, a perícia ela constata que, na verdade, a pessoa ela não faleceu por conta da facada, mas sim porque ela se afogou, ela morreu afogada. Então aqui, perceba que o sujeito ele tem uma falsa percepção da realidade. Ele acreditou que aquele nexo causal, que é a conduta da facada, foi o fator determinante para a morte da vítima, quando, na verdade, a morte da vítima se deu de outra forma. E para finalizar, nós temos o resultado diverso do pretendido. O que significa o resultado diverso do pretendido? Como o próprio nome já diz, o resultado ele vai ser diferente do que o sujeito de fato queria. Exemplo, vamos supor que a pessoa ela gostaria de jogar uma pedra na vidraça do vizinho. Por quê? Porque ele é um desafeto do vizinho. E ele acaba arremessando essa pedra, porém essa pedra acaba acertando a cabeça do vizinho. Perceba que aqui é o resultado diverso do pretendido, porque, em primeiro momento, o sujeito gostaria de praticar um crime de dano, e ele acaba praticando um crime de lesão corporal. Se o sujeito apenas acerta a cabeça da vítima, supomos que a janela ela estava aberta e a pedra acabou passando e acabou acertando apenas a cabeça do vizinho. Aqui, não há que se falar em concurso formal de crime. Por quê? Porque o sujeito apenas acertou a cabeça da pessoa, vai responder apenas por lesão corporal. Agora, se ela acertou tanto a janela quanto a cabeça da pessoa, aí sim há que se falar em concurso formal, porque mediante uma ação, o sujeito cometeu 2 ou mais crimes. E assim, queridos, nós encerramos o assunto sobre o erro de tipo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de seguir o meu podcast Direito Penal do Zero, que está disponível nas maiores plataformas de streamings do Brasil. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Espero te ver nos próximos vídeos. Até mais!